Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Costa de Paiva, professor na Universidade Federal Fluminense, aqui no Brasil, estado do Rio de Janeiro, na sede de Santo Antônio de Pádua, um campus de interior. E nessa apresentação eu tenho a companhia do mestrando José Sérgio Dias Page, que é meu orientando. Tudo bom, José Sérgio? Tudo bom, professor? Olá a todos. Vamos então à nossa apresentação. Nós vamos falar sobre o uso de vídeos e lives em tempos de pandemia, mudanças paradigmáticas no ensino. Essa é uma apresentação que vai se transcorrer completamente em português, mas a gente tem a possibilidade de conversar e discutir em espanhol e inglês com alguns de vocês, caso seja do interesse. The use of videos and lives in teaching is presented in Portuguese, but we can talk about further using English or Spanish if it is better to you. Please contact us at Facebook or Instagram at the Tech Group. Ok? Thank you. Então, esse é um trabalho realizado no âmbito do mestrado em ensino do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Antes de começar, eu gostaria de convidá-los a conhecer os materiais completos que a gente disponibiliza tanto no canal Daniel Costa de Paiva do YouTube, quanto nas redes sociais, @TecGrupo no Facebook e no Instagram e @GIGPádua. O nosso canal do YouTube está predominantemente em português, mas, como eu disse em inglês, nós temos a possibilidade de discutir e ter reuniões em inglês e em espanhol para conversar sobre as propostas de trabalho que a gente realiza. José Sérgio, eu queria te pedir, então, para conduzir a primeira parte da apresentação. Ok, professor. Bom, esse trabalho ele foi de grande gratificação para nós que estávamos realizando a pesquisa, porque foi um momento muito difícil para todos nós que somos professores, que é o período da pandemia. E aí esse trabalho ele trouxe algumas possibilidades de discussão e de questionamento para nós em âmbito da licenciatura, né, dos professores. E não só no meu caso, como professor de história, mas nós conseguimos perceber que os vídeos e as lives elas têm uma contribuição muito grande para qualquer disciplina da grade curricular. E aí o nosso trabalho começa com esse tema, reflexo de pesquisas originadas da necessidade de usar recursos inovadores no cotidiano escolar, como complementação metodológica para as atividades remotas que nós estávamos realizando nesse período. E aí, a pergunta de pesquisa que norteou o nosso trabalho foi os benefícios do uso de vídeos e lives a fim de incrementar a qualidade das aulas. Será que nós tínhamos ou teríamos alguma contribuição com essas lives? E aí a gente vai ver no decorrer do trabalho que isso foi muito importante nesses quase 2 anos, ao qual nos mantemos remotamente no ensino. E aí o objetivo do trabalho, demonstrar o quanto os vídeos e lives podem contribuir para o desenvolvimento dos alunos em tempos de isolamento social, que é o que nós estamos vivenciando. Algumas referências que eu pus aí para a gente se situar foi Arroyo e Jordan, Copper Capetini, dos Santos e Cardoso, Machado e Meirelles e Morin. E a relevância da pesquisa. Apresentar a importância desses vídeos e lives no processo pedagógico em tempos de pandemia. Esse era o nosso objetivo e a relevância que esse trabalho poderia trazer para o ensino do interior, principalmente, que é a escola que nós pesquisamos. Então, como metodologia, nós utilizamos os sujeitos participantes, que foram os alunos, os estudantes e professores do ensino médio de uma escola no interior do Rio de Janeiro,
em Santo Antônio de Pádua especificamente. Documentos que nós utilizamos foram textos e vídeos, equipamentos e ambientes. Nós tivemos, no momento da época da pesquisa, celulares, computadores e as residências dos nossos alunos, vivências como professores e experiências de ensino com o uso desses vídeos. E aí a gente faz um trabalho norteando, né, as nossas disciplinas curriculares aos vídeos que foram propostos e lives. E a identificação de problemas e possíveis intervenções nesses cotidianos propostos. Como resultado inicial, tivemos que as tecnologias nas últimas décadas elas vão trazer novas propostas de trabalho, tanto em âmbito pedagógico quanto em âmbito metodológico. Então, a gente vê a existência dessas tecnologias na escola há muito tempo, mas a gente pouco trabalhava. Os vídeos são antigos, as lives já existem há algum tempo, mas não era, na maioria das vezes, empregada nas nossas disciplinas curriculares. E aí, agora, mediante esse isolamento social, as tecnologias podem incrementar o ensino e aprendizagem dos alunos à distância, através do ensino remoto, como vem acontecendo, né, no nosso estado, que é o Rio de Janeiro. Professor. Então, acho importante, Zé Sérgio, a gente comentar que, com toda a situação de pandemia, nós tivemos também mudanças de hábitos. Eu, por exemplo, que trabalho na graduação e na pós-graduação, desde abril de 2020, parei de assistir televisão, assisto ainda mais raramente do que eu já assistia, e migrei para plataformas de streaming ou plataformas de distribuição de conteúdo. E uma das questões que eu me deparei foi exatamente com a diversidade cada vez maior, e aí a gente precisa separar duas classes. A primeira das classes são aquelas lives de abordagem temática ou de abordagem um pouco mais conteudista ou de ensino, que a gente poderia classificar, de professores, palestrantes ou eventos, onde o objetivo é disseminar esse conhecimento para um grande público. Existem também aquelas reuniões síncronas, onde você está numa sala fechada, com uma certa restrição de quantidade de pessoas, seja por limitação tecnológica, seja por vinculação institucional, você tem uma limitação de quantidade de pessoas, mas você ainda assim está falando de questões síncronas. E você tem um outro braço, que é o braço assíncrono, que é a gravação de vídeos e disponibilização desse material, que vai ser assistido posteriormente por alguém que teve acesso a esse vídeo, a esse endereço que você disponibilizou. O que a gente está trazendo de discussão aqui é uma abordagem diferente de todos esses fatores que eu citei, que, obviamente, essa modalidade de lives, ele existe há muito tempo, mas muito pouco se vê a exploração adequada das características da geração mais nova, da geração millennium, da geração pós-digitais, no sentido de explorar a capacidade tecnológica, tanto em relação a dispositivos, quanto em relação a acesso à internet, à rede que esses alunos e que essa população tem, no sentido de contextualizar adequadamente a discussão que vai acontecer na temática do trabalho do professor de ensino fundamental, de anos iniciais, de anos finais e de séries importantes para a formação do indivíduo, eventualmente mais até do que a formação conteúdo disciplinar ou separação didática disciplinar. Então, esse aqui é um conjunto de exemplos que a gente traz, que certamente o público que está acompanhando vai conhecer abordagens da NASA, abordagens de grandes centros, abordagem de cidades ou de monumentos ou localizações muito famosas, onde
o público consegue muito facilmente identificar uma câmera que, porventura, vai ser uma câmera de segurança, transmitindo 24 horas, transmitindo live. Então, a gente poderia dar exemplos de o Beto Carreiro no Brasil, pode dar exemplos da NASA com as missões dela, pode dar exemplos de transmissão em tempo real de erupções vulcânicas e evolução dessas questões vulcânicas. Inclusive, recentemente, o conjunto de vulcões da Ilha Canária supostamente teria um impacto na realidade brasileira, de onde a gente fala, e a gente tem a necessidade de ter acesso a informações cada vez mais completas e mais adequadas, sem sensacionalismos. E para isso a gente consegue identificar canais de lives que transmitem diretamente da localidade com informações adequadas e com informações muito mais completas, porque conversam com a população. E o que a gente traz de contribuição nesse trabalho é exatamente não apenas como pessoas, como indivíduos interessados, engajados, instigados, a busca ativa por esse conteúdo, por esse conhecimento na fonte da informação, e, portanto, eu não preciso ficar identificando apenas determinados pontos de vista do jornal que vai gastar 2 minutos abordando um assunto, mas eu posso procurar, através de uma plataforma como o YouTube, lives que demonstram passo a passo o que está acontecendo, por exemplo, com os vulcões com o vulcão das Ilhas Canárias e todas as fendas e toda a evolução dele. Então, se a gente está falando de milhares ou milhões de visualizações nessas lives, a nossa proposta é exatamente a comunidade educacional se dedicar a entender essas lives no sentido de exemplificar enquanto conteúdo didático, enquanto abordagem didática, mas gerar a curiosidade no aluno de acompanhar, por exemplo, o nascimento e crescimento de uma espécie, acompanhar uma viagem férrea, acompanhar determinados ambientes em países diferentes, de modo que esse aluno vai aumentar o seu conhecimento de mundo e vai, além disso, ter uma discussão muito mais saudável, muito mais rica e com muito mais possibilidades dentro do ambiente escolar. Cabe, sem dúvida, ao professor escolher adequadamente qual vai ser o vídeo, se aquilo ali é adequado ao público que ele está lidando. A gente não está supondo que o aluno vai ficar com grande tempo acompanhando a live, mas que ele vai olhar informações e vai ter curiosidade para acompanhar periodicamente essas informações. E, portanto, o nosso objetivo não é que essa criança ou que esse jovem fique com o aparelho ligado o dia todo naquela live, mas que entre em determinados momentos, mas que tenha fundamentalmente um aspecto cognitivo, que é a letra C aqui do nome do nosso grupo, cognição, de interesse, de engajamento e de busca pelo conhecimento. Aí sim vai facilitar um pouco mais a vida do docente que vai realizar o ensino e a discussão a respeito de algumas temáticas. O Zé Sérgio trouxe, vai trazer no próximo slide, uma discussão exatamente disciplinar, temática. Agora, percebam, cada uma dessas lives que a gente está exemplificando aqui pode muito facilmente ser tratada por muitas disciplinas. A gente está separando para demonstrar a vocês que um professor pode separadamente começar a explorar e a se beneficiar das lives para ter maior engajamento, maior interesse, maior participação nas suas aulas. Conforme o professor Daniel disse, o primeiro exemplo que nós trouxemos foi a questão de vídeos para se trabalhar o ensino de ciência. Então, o simples fato de você instigar o seu aluno e levar esse aluno a pensar sobre o seu cotidiano, passando para ele uma live sobre os espaços da natureza,
né? O professor pode trabalhar com esse espaço. O simples fato desse aluno poder colocar um criadouro, um comedouro, né, nas suas casas, para poder esses passarinhos, né, vir ali beber água, enfim, comer. Isso tudo traz um despertamento e um interesse muito grande nos alunos à busca por novos conhecimentos. Então, conforme o professor disse, isso é um elemento muito importante para a gente pensar como professor ao conduzir o nosso trabalho, montar o nosso planejamento de aula. O segundo exemplo está relacionado com a questão, né, vídeos, lives que nós, professores de história, podemos trabalhar. A questão da natureza, nós podemos trabalhar a questão de população, podemos trabalhar a questão do transporte, atividades comerciais, as características de cada cidade ou país. Então, tudo isso leva os alunos a buscar um entendimento da sua própria regionalidade, detectando aquilo que é semelhante, aquilo que é diferente, aquilo que acontece lá, mas não acontece aqui, ou vice-versa. Então, as lives, ela trouxe um ganho muito grande para o processo de ensino e aprendizagem. A solução apresentada, né, no estado do Rio, pelas autoridades, foi estabelecer uma parceria com a Google, e esse processo ele vem a ajudar a amenizar essa distância que existia entre alunos e sala de aula devido ao isolamento. E também não podemos esquecer que essa tecnologia ela também veio demonstrar nesse período que muitas famílias não tinham condições de ter um computador para usar as ferramentas Google. E aí a gente vai perceber que a saída foi colocar essas lives, certos outros tipos de vídeo, pelo WhatsApp, que era, às vezes, um aparelho para distribuir para todos os alunos que tinham na residência, né? Era um celular para 3, 4, 5 usarem, conforme a pesquisa que nós realizamos. Aplicações didáticas dos vídeos, nós obtivemos desenvolvimento das múltiplas funcionalidades sensório-motora dos alunos, criatividade e eficácia no envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, se demonstraram mais entusiastas ao conteúdo que nós propomos na escola. Possibilidade de identificar, selecionar e observar as cenas e espaços dos filmes, destacando sempre as semelhanças e as diferenças da realidade social ao qual eles estavam. E desenvolvimento do senso crítico, autonomia e possibilidade de reformular e debater os assuntos do trabalho. A autonomia do aluno é algo essencial no processo de ensino e aprendizagem. Considerações finais. Ao pensar o espaço escolar como espaço de trocas sociais e culturais, usar vídeos e live nas aulas remotas pode aguçar a curiosidade dos alunos, promover o seu engajamento e mostrar a eles que faz sentido tudo aquilo que eles se estudam. Contribuição: cabe a cada professor correlacionar seus assuntos com as novas mídias. Cada professor vai ver a sua realidade e fazer as adaptações necessárias para a região ao qual eles estão. Algumas das nossas referências e muito obrigado. Obrigado, professor. Um agradecimento muito especial a cada um de vocês que acompanhou a apresentação até aqui. A gente fica à disposição no @techgrupo do Facebook e no Instagram, e também no nosso site oficial, techgrupo.com. Obrigado, Zé Sérgio, pela parceria, a toda a organização do Comertec no Brasil, onde a parte inicial desse trabalho foi apresentado, e também a toda a organização do MEI Studies, pela avaliação, pela oportunidade e pelos feedbacks que recebemos do trabalho.
Um grande abraço a todos e muito obrigado. A gente fica por aqui.